Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma. Atenção, vascaínos, obrigado mais uma vez nessa sexta-feira 13 de nos deixar entrar na sua casa. Você que está aí de manhã fazendo seu café, se arrumando para ir para o trabalho, para a faculdade, está tendo aula ainda? Talvez sim, talvez não, para o colégio, não sei. Tem muito colégio aí que ficou em greve, de repente ainda está se arrumando. Você que está curtindo o nosso comentário, muito obrigado a você que sempre está abraçando a gente em todos os vídeos, em todas as lives, de todos os programas, tanto aqui do Ave Mais, como também do canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais tem a live do meio-dia com o nosso Sérgio Kind, tem o AV Games, ontem teve Jean Faísca comandando. Rapaziada, dá aquela curtida que é sempre muito legal. E eu tô aqui em nome da 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos e também do Ave Mais. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link para você começar a se divertir. Faz seu cadastro, usa direitinho, tem a palavra vascaínos, enfim, tem coisas legais lá para você se divertir. Porém, você tem que ter 18 anos e se divertir com responsabilidade. Importante dizer que a 1xBet é uma casa de apostas bastante antiga, regularizada pelo governo brasileiro, está em condição de operar tranquilamente, patrocina grandes clubes, entidades esportivas. O Campeonato Brasileiro acabou recente, patrocinado pela 1xBet, que é muito séria. Então, não tenha receio, mas mais importante é uma brincadeira para você se divertir. Não é para ganhar vida com isso, não. Isso é o mais importante, que a 1xBet sempre botou isso aqui direto para você. Então, faça isso. Você tendo mais de 18 anos, com responsabilidade, aproveite a 1xBet, que é parceira aqui também do canal Ave Mais. Renato Portaluppi. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava na Rádio Capital, aqui do Rio de Janeiro, que é muito forte em São Paulo. E eu fiz um evento, na verdade, a gente fez um evento antes de um clássico Vasco e Flamengo, numa casa de assistência social para crianças, né? Que era uma casa portuguesa, chamada Casa de Jacira, que é ali na Tijuca, não sei se existe mais, adoraria saber, porque é um local que eu tive boas passagens lá. Eu tinha um tio português chamado Joaquim Dias, que nos levava lá para a gente comer caldo verde, ver lá os grupos folclóricos, enfim, adorava aquilo ali, um ambiente tão legal, a gente dançava, a gente brincava. Eu era muito jovem e ali resolvi fazer uma ação social junto com a Rádio Capital de juntar dois grandes nomes de Vasco e Flamengo e levá-los lá. E convidei Bebeto e convidei Renato Portaluppi, dois caras que eu tenho muita amizade, nutro muita amizade, convivi muito com eles em cobertura de Flamengo, de Vasco, enfim, então eu tinha muita relação com eles. E fiz um contato com o Wilson, irmão do Bebeto, querido Wilson, e também fiz contato com o próprio Renato, diretamente com o Renato, e os convidei, olha, Casa de Jaciro, endereço tal, a gente vai fazer uma festa lá, vamos entrar ao vivo. E eu fui para lá, montei todo o meu material, e foi uma festa linda, porque as crianças todas arrumaram, muitas crianças arrumaram, cada uma com a camisa do Vasco, do Flamengo, para receber. Eles iriam lá, doariam suas camisas para uma rifa, para uma promoção, né, para arrecadar dinheiro, e seria uma ocasião muito bacana, né, porque eram dois amigos também. Os cozinheiros fizeram um rango espetacular, maravilhoso. E o programa, não me lembro bem, começava às 8 horas da noite. Tudo montadinho, aquela festa danada, e a expectativa, 7 horas, 7h30, nada de ninguém chegar. Daqui a pouco, não tinha celular naquela época, eu liguei pro Wilson, e perguntei, Wilson, e o Beto, tá chegando? E ele disse, pô, Flavinho, o Beto não vai poder ir. Pô, eu fiquei gelado, né? Mas ele tá mandando a camisa do Vasco. Eu falei, tá bom, cara, mas fiquei meio para baixo, né? E o Renato, eu não conseguia falar com o Renato. A gente não tinha contato com o Renato, porque era telefone, né? Então ligava para casa. O Renato não deveria estar em casa, devia estar na rua. Ele vai parar no orelhão para ligar? Não ia, né? E 8 horas abri, e a camisa do Vasco chegou. O Wilson foi lá levar. E eu meio assim, né? Decepcionado. Comecei a entrevistar lá os meninos. E aí, quem vai ganhar o clássico, quem não vai? Aquela embromação, né, cara? Porque a graça eram os caras.
Mais ou menos umas 9 horas da noite, chega um Mitsubishi Eclipse vermelho, pilotado por Renato Portaluppi na casa de Jacira. As crianças em polvorosa gritavam, gritavam, gritavam. E para não ficar ainda mais feio, o Renato chegou junto com a Luma de Oliveira, que era a namorada dele à época. Imagina só a polvorosa que não foi. E eu até me emociono, porque é uma lembrança das mais legais, que prova, quando a gente reclama aqui da falta de contato com os atletas, de humanizar essa relação, como é legal a gente poder nutrir essa amizade, a gente estar junto dos caras. E o Renato foi lá por mim. E eu era um fedelho, era um menino que estava começando, tinha lá 21, 20 anos. E ali aquilo me marcou imensamente. O Renato ficou até 2 horas da manhã com a Luma. A Luma foi para a cozinha, cozinhar com as cozinheiras da casa de Jacira. Renato bebeu com a galera lá, com os seguranças. Cara, assim, é uma coisa que se vê, tem 40 anos e eu lembro até hoje. Com um carinho enorme, 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 sabe? Assim, de uma gratidão eterna por um cara que eu vi jogar em altíssimo nível no Grêmio, jogou muita bola também no Flamengo. No Fluminense, já no final da carreira, foi fundamental, faz aquele gol de barriga, jogando um pouquinho mais atrás, sempre com o seu jeito, com sua faixa, né? Propaganda lá do Porcão, figura folclórica, aqueles bonés da Abraxas. E tô falando aqui, a galera mais antiga vai lembrar. E é um monstro jogador, jogador extraordinário. E é um ser humano, assim, fora do comum, Renato. É um cara totalmente fora da curva, eu posso dizer porque eu convivi muito com ele, não o vejo há muito tempo, mas sempre que o vejo, ele dá aquele sorrisão, sabe? Flavinho, ei, Flávio, velho de guerra, sabe? E é uma coisa muito legal. E quando eu vejo a notícia do Renato voltar para o Vasco, eu fico feliz pelo Renato. Mas a discussão é, o Renato é um treinador hoje bom para o Vasco? O Renato tem 62 anos de idade. É incrível pensar que o Renato vai fazer 63 anos de idade. Quase um cara de 70 anos, que era um cavalo jogando futebol. Mas continua o mesmo jeito, fanfarrão, engraçado, folclórico, e talvez isso tenha prejudicado muito a carreira dele, a ponto de não levá-lo a sério. Muita gente não leva o Renato a sério. Porque ele é o cara que sacaneia o jogador no treino, que fazia igual, é que joga o futebol dele, é o cara engraçado de falar, ainda é o meio galã, né? Apesar dos 62 anos de idade. Mas o Renato cresceu muito na profissão, começou no Madureira como treinador, foi ao Fluminense, fez um bom trabalho, treinou o Vasco, fez bons trabalhos no Vasco, fez trabalhos ruins também, mas fez bons trabalhos, levou o Vasco a uma 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Copa do Brasil com um time que tinha Valdirã e Valdir Papel, perdeu para o Flamengo na final, é verdade, mas é um cara que sempre foi ídolo do Flamengo e se identificou muito com o Vasco. Mas a minha dúvida é o quão atualizado está esse Renato de hoje. Porque aqui eu vou colocar numa caixa meu sentimento por ele, a minha amizade e o meu carinho pelo Renato. Eu vou colocar aqui como treinador de futebol. Ele já fez grandes trabalhos, sim. Foi campeão no Grêmio com um ótimo time, montado, é claro, pelo Roger Machado, mas ele soube dar um molho. Aliás, são 2 ótimos treinadores. Gostaria muito de ver também o Roger no Vasco. O Renato Portaluppi é um cara de altíssimo nível, intelectual, inteligente, um bom nível, mas pegou o Grêmio de volta, onde ele é muito ídolo, e eu acho esse é uma linha muito tênue, sabe? Porque é o ídolo que pode perder a idolatria por conta de um trabalho ruim. É algo que, por exemplo, o Roberto Dinamite nunca foi treinador, mas foi presidente do Vasco. É o que o Zico nunca quis ser no Flamengo. Quando foi diretor, quase foi expulso. Foi acusado pelo conselho, nunca foi treinador do Flamengo. Ídolos têm que ser muito peitudos para receber essa incumbência, porque uma coisa é você entrar em campo e resolver você, outra coisa é você do lado de fora comandar, sem poder decidir lá dentro, porque quem decide são os jogadores para você. Mas o Renato sempre foi um cara muito peitudo, sempre foi um cara muito, sabe? E acho que o Renato, ele consegue abraçar isso, e a notícia da possível vinda dele, de um interesse do Vasco, eu não acho de todo ruim, não. Acho que o Renato precisa, talvez, de novos ares. Eu já disse isso aqui, eu não tenho um perfil. Treinador brasileiro ou treinador estrangeiro? Eu acho que jogador é mais importante.
mas um bom treinador, gestor de grupos, que entenda o clube, que entenda as dificuldades do clube, que tenha carinho pelo clube, eu acho que tudo isso o Renato sabe. Eu já falei aqui algumas vezes, quando perguntado, eu gosto do Renato como treinador. Acho que ele já fez bons trabalhos. É claro que os mais recentes, e discordo muito das pessoas que dizem, o Renato parou nos anos 90. Não. O Renato foi recém-campeão da Libertadores. Fez grandes trabalhos no Grêmio. Chegou a uma final de Copa Libertadores com o Flamengo. Sabe? Brilhou num campeonato brasileiro. Enfim, é um cara que tem capacidade. Não é um cara qualquer. Talvez ele tenha que mudar um pouco mais a sua atitude fora de campo para que essa imagem que ele está agora angariando, que é uma imagem meio antipática, meio que parece que ele só fala isso para dar desculpas de um trabalho que não está evoluindo, para dizer que a culpa é sempre dos outros, não é dele, tudo isso eu tenho ouvido demais. Talvez ele tenha que mudar de ares, sair lá da aldeia do Rio Grande do Sul, onde ele é muito reconhecido, mas ele é muito cobrado desde a época de jogador. Porque ele dizia muito no Rio de Janeiro que gostava daqui, porque o Rio de Janeiro as pessoas cobram, mas são muito mais leves que no Sul. Palavras do Renato. Renato, quando jogador, saia na porrada com jornalista, de mão mesmo. Veio aqui pro Rio, você vê, a gente nutre uma amizade por ele, porque o Renato tem esse estilo muito carioca de ser, meio desprendido, meio sem papas na língua, meio uma coisa assim, né? Mas é claro que hoje, aos 62 anos de idade, ele é um nome. Ele é um cara que sabe trabalhar com garoto, respeita, faz alguns trabalhos bons na parte tática, mas talvez precise se atualizar. Mas hoje, tendo o Felipe e o Pedrinho ali do lado, talvez seja um bom nome. Eu não descarto que ele seja um nome interessante, faz trabalhos longevos, que é o que o Vasco precisa, dar estabilidade, trabalhar com jogadores experientes, mas ao mesmo tempo trabalhar com jovens. Tem lá o problema do Souza, que falou umas coisas dele, mas isso se esquece no futebol. Enfim, eu torceria muito. Gostaria, não acharia ruim. E assim, eu não tenho uma opinião formada sobre como está o Renato hoje, apenas de vê-lo no Grêmio de uma última temporada em que o Grêmio sofreu muito. E mesmo assim ficou lá na Sul-Americana. Diferente do Grêmio, que foi melhor, ok. Mas o Grêmio sofreu muito mais. O Inter ficou mais em cima. O Inter voltou antes, teve seu estádio antes. O Grêmio foi muito itinerante. Jogou Curitiba, Florianópolis, Chapecó contra o Vasco. O trabalho foi muito prejudicado, sem dúvida alguma. Mas eu acho que o Renato é um cara que pode ajudar o Vasco. Eu acho que seria um bom técnico para o Vasco. Vamos esperar o que a direção vai fazer, porque um técnico precisa ser contratado para startar. Inclusive, daqui a pouco no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos, eu vou dar uma notícia a respeito de um técnico para o Campeonato Carioca, porque de repente vai até abreviar essa pressa de contratar um treinador já, ter um treinador para dia 27, ter um treinador para o dia 6 de janeiro, para complementarem os trabalhos. Enfim, vamos ver o que vai ser feito. Eu quero deixar aqui os meus votos de boa sorte ao Pedrinho pela escolha e principalmente ao Renato, se resolver apostar e gostar do Vasco. Eu não vou dizer que não quero, eu vou dizer que tomara, torço. Acho que o Renato é um cara que poderia ajudar muito o Vasco. Precisa melhorar, precisa se atualizar, precisa parar com essas neuras. Mas acho que é um cara que tem um perfil legal para ajudar o nosso Vasco. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Ligado, muito ligado, sempre ligado aqui. Grande abraço a todos, fiquem bem, a gente se vê. Tchau.